haviam multiplicado esses talentos. Mas o que tinha só um talento, qual que é a conversa dele? Não, eu escondi o talento, porque o senhor é um servo muito, o senhor é um senhor muito mau, muito rígido, não é? O senhor é muito incisivo, então eu preferi esconder. Aí o senhor vai dizer assim: se você sabe que eu sou tão ruim assim, por que você pelo menos não colocou esse talento na mão dos banqueiros, para que pelo menos eu ganhasse, por assim dizer, o juro dele? A verdade é que o Senhor não era mau. Haja visto, por que ele não era mau? A prova que ele não era mau é porque aqueles que prosperaram no seu desenvolver foram recompensados, devidamente recompensados, ou seja, ele era justo, ele era um homem abençoador, no caráter daquela parábola. Mas o que está dizendo que é mau, ele está usando de desculpas para justificar a sua falta de produtividade. Quantas das vezes nós usamos, e se me permite, talvez eu vou ser grosseiro, das desculpas das mais esfarrapadas possíveis para justificar a nossa improdutividade, aquilo que nós não estamos realizando, desenvolvendo no reino de Deus. Eu afirmo a todos os senhores e senhoras que estão aqui, com toda a convicção do meu coração, Deus deu talentos, capacidades e habilidades para todos nós. Agora resta a nós outros desenvolver essas capacidades, desenvolver essas habilidades, para que o nome do Senhor seja glorificado e pessoas sejam alcançadas e abençoadas. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo com os seus talentos? Melhor que isso, o que nós estamos fazendo com os recursos e talentos que Deus nos deu? Será que nós temos empregado o empenho necessário para que esses talentos possam prosperar, para que esses talentos alcancem o propósito para o qual eles nos foram dados por Deus? Então, Deus coloca o povo nesse percurso para que eles possam desenvolver-se a fim de alcançar a promessa desejada. Mas, para além disso, nós vamos chegar então em Números 11. Obviamente eu estou fazendo aqui apenas uma síntese geral, mas o que me chama a atenção nesse texto é o seguinte: se nós olharmos para os versos anteriores do capítulo 11, capítulo 10, versículos 34, 35, 36, o texto vai dizer, ou vai chamar a atenção vez mais, de que à medida que o povo caminhava com eles uma nuvem. Você lembra do texto? De dia tinha uma nuvem que protegia o povo do sol escaldante do deserto. E de noite tinha o que, minha gente? Coluna de fogo, que protegia o povo do frio. Haja visto que o deserto é um lugar de extremos, extremamente quente durante o dia e frio durante a noite. Então Deus estava dando proteção ao povo enquanto eles se mobilizavam por uma região desértica. Mas para além disso, Deus estava também nutrindo o povo. E o texto vai dizer que Deus dá maná para o povo. Essa expressão maná, lá no original, significa o que é isso? Por quê? Porque era um alimento até então não conhecido. Não era um alimento convencional. Era um alimento que o próprio Deus havia preparado a fim de nutrir o povo naquelas circunstâncias. É preciso compreender isso. Eu entendo, lendo o texto, que o maná tinha todos os nutrientes necessários para que o povo se mantivesse saudável em um ambiente de restrição. Porque quando a gente fala em deserto, a gente está falando em uma geografia que não produz alimento necessário para subsistência humana. Então Deus prepara o maná, e talvez o maná não fosse, por assim dizer, o alimento mais saboroso do mundo, mas certamente era o necessário para a manutenção deles durante aquele percurso. O que a gente está aprendendo aqui? O que nós podemos aprender aqui? É que às vezes não vai ser aquela coisa, mas é o necessário para a sua manutenção. Porque adiante tem uva, tem mel esperando. Você lembra do texto? Quando os espias voltam dando o relatório daquilo que havia na terra, fala sobre cachos de uvas que eram carregados por 2 homens. Então tem uvas, tem mel, tem riquezas aguardando, mas até que isso aconteça, Deus vai nos mantendo com a porção diária, com o maná. Então o maná pode não ser o mais saboroso, mas é aquilo que a gente precisa para a nossa subsistência enquanto nós estamos
trafegando esse percurso até nós acessarmos em definitiva a promessa de Deus para a nossa vida. Mas qual que é o problema, pastor? É porque às vezes a gente é vencido por um pecado chamado murmuração. Então o povo, embora guardado por Deus, imagine, a gente fala que à noite havia colunas de fogo, no sentido de proteção do frio, mas para além disso, o fogo distanciava eventuais predadores, serpentes do deserto e outros tantos animais que poderiam, ou insetos que poderiam eventualmente ferir o povo. Então o fogo afastava. Deus está protegendo, Deus está nutrindo o povo, Deus está conduzindo o povo para um novo estágio. Deus está conduzindo o povo agora do status de escravo para o status de nação. Está dando uma terra literalmente para eles, e o texto está dizendo que eles estão no meio disso tudo, lembrando do pepino, do alho e da cebola do Egito, dizendo: no Egito que era bom, porque lá a gente comia de graça, mas apanhava de graça também. Você entende isso? E às vezes a gente olha para esse texto: nossa, pastor, que absurdo, esse povo murmurador, e quantas das vezes, se a gente olhar com calma, a gente é meio parecido com o povo de Israel. Aí a gente está nesse país, e aqui tem desafio, e são inúmeros, a gente poderia citar tantos, mas é um lugar que Deus nos permitiu acessar, Deus abriu portas para uma grande maioria, Deus abriu a alimentação, e aí está reclamando, está murmurando, está difícil. Eu fico às vezes encabulado do quanto tem pessoas que têm tudo na mão, por assim dizer, e reclamam. Ai, meu Deus, o bom era antes. Vivi uma vida, me desculpa, deixa eu atenuar, desafiadora, para não perder a compostura. Uma vida difícil. Aí Deus mudou e está reclamando. Irmãos, que Deus nos guarde. E a Bíblia diz que eles estão reclamando esse maná todo dia maná. Porque sabe esse negócio? A gente quer comer carne. Depois você vai ler a continuidade do texto, vai ver que Deus tirou com esse povo. É só maná. Né? Aí você percebe que essa coisa da murmuração, ela está sempre conectada com a insatisfação. A pessoa não consegue se satisfazer com o que tem. Aí Deus abriu uma porta de trabalho, mas ele está olhando o trabalho do outro, porque eu esse trabalho, outra, sabe? É uma insatisfação. Que Deus nos guarde. Se tem algo que eu tenho visto tirar a alegria de muita gente, é a insatisfação. É a incapacidade de deleitar-se ou desfrutar daquilo que Deus já te deu. Eu já mencionei aqui em outras ocasiões que gratidão, para além de dizer Senhor, muito obrigado, desfrutar do favor de Deus, ser grato por aquilo que Deus já te deu. Eu sei que a vida é desafiadora, mas se a gente olhar com algum cuidado, você vai perceber que você tem muito mais motivo para agradecer. Nós temos muito mais motivo para agradecer do que eventualmente para murmurar ou para reclamar. Verdade, Jesus. Então, enquanto você está nesse percurso até alcançar a promessa de Deus em caráter pleno, maior, seja grato. Guarde o seu coração da murmuração. Guarde o seu coração da reclamação. Desenvolva a capacidade de reconhecer o favor de Deus. Lembre-se de onde Deus te tirou, da vida que você vivia, da tragédia que era a sua história, do que Deus já fez. Você lembra do salmista, Salmo 103? Vez ou outra eu menciono aqui: bendiz a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Lembra daquilo que Deus já fez por você. E perceba, à medida que você lembrar, que há sim motivos para agradecer. Muitos os que agora estão me ouvindo, se não fosse a graça de Deus, a bondade de Deus, é muito provável que você estaria vivendo miséria. Eu não estou falando que miséria é apenas no aspecto financeiro, não. Miséria é um aspecto espiritual. Era para estar perdido, desgovernado na vida, mas o Senhor te alcançou, mudou sua história, te deu família, abriu portas. Bendito seja o Senhor para sempre. Você pode aplaudir.
verdade seja dita, todos nós, diariamente, em algum momento, vamos ser tentados a murmurar ou reclamar, seja de uma coisa ou de outra. Mas há de se desenvolver essa capacidade de gratidão. Você lembra do texto, salvo engano, São Paulo escrevendo aos crentes de Tessalônica, que vai dizer assim: em tudo dai graças. Por quê, Paulo? Essa é a vontade de Deus para vocês. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então agradecer, seja grato. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, eu te louvo, Senhor. Porque quando nós agradecemos a Deus, você pode perceber, a murmuração azeda a alma. Gente reclamando e murmurador, compulsivo, se me permite, é gente azeda de alma. Nada está bom. São pessoas amargas, ao passo que a gratidão nos torna mais leve, ainda que diante dos nossos desafios. Eu não estou dizendo que em algum momento, eventualmente, nós não podemos ser apanhados pela tristeza em razão de uma dificuldade, algum problema que a gente possa enfrentar na caminhada, mas eu estou dizendo que quando nós reconhecemos o favor de Deus, ainda que nas nossas dificuldades ou limitações, a bênção dele nos alcança. Escute, a murmuração te afasta da bênção de Deus. Você recorda que o povo, uma viagem que era para demorar alguns dias, tornou-se uma trajetória de 40 anos, toda uma geração não acessou a terra prometida. Qual foi a causa, irmãos? Murmuração. Tem gente perdendo de alcançar a bênção de Deus porque, me permita, reclamando, murmurador. Está o tempo inteiro reclamando, está o tempo inteiro, acorda reclamando, passa o dia murmurando, dorme reclamando. É sério. Já levanta, esse país, e passa o dia, reclama, e briga, e se dirige, está brigando no trânsito, e volta para casa, reclama com a esposa, reclama com o menino, reclama com o vizinho, manda mensagem no WhatsApp, isso aqui dá um terror, e vai, vive uma vida sob as nuvens, por assim dizer, da reclamação, da murmuração. É por isso que não prospera, é por isso que não avança, é por isso que vive uma vida limitada, medíocre. Experimente trocar a murmuração pela gratidão e pelo louvor a Deus, e você vai avançar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Vamos ver alguns textos na Bíblia para quase que terminar. Abra comigo a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 10. Está no Novo Testamento, apenas aqui para a gente pensar um pouco. Quem me ouve, diga amém. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 10, versículo 10. Diz lá o texto: e não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo destruidor. De quem que o texto está fazendo menção aqui? Está fazendo menção do povo de Israel enquanto no deserto. E esse texto que eu mencionei para vocês é uma das narrativas que mostram o povo murmurando, tendo um resultado terrível, não é? Ou seja, um resultado prejudicial. Vamos ler um outro texto bíblico aqui que me veio à mente. Deixa eu me lembrar da referência. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 14 ou 14, como queira. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Olha o que diz lá. Aliás, nós vamos ler os versos 14 e 15. Vamos ler juntos, aliás, está aqui na projeção? Pronto, vamos lá. Fazei todas as coisas, sem murmurações, nem contenda. Verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Gente, deixa eu dizer algo para vocês, eu concordo. Veja o que o texto está dizendo. Fazei o que? Todas as coisas. Então isso inclui igreja,
casa, trabalho profissional, fazer todas as coisas sem murmurações, sem contenda, sem briga. A gente precisa compreender um princípio. Não é só sobre fazer, é sobre fazer sem murmuração. Porque tem gente que faz, mas faz murmurando. Tem gente que realiza, mas realiza reclamando. Então você está fazendo, mas Deus não está se agradando. Então não é só sobre você falar, pastor, eu estou fazendo, mas está fazendo reclamando, Deus não recebe. Isso inclui também, volto a dizer, não só aquilo que a gente exerce na igreja, mas aquilo que a gente exerce em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que a gente deve prestar o nosso trabalho profissional, se me permite usar essas palavras, o texto fala de uma outra forma, mas é exatamente isso que quer dizer, como se a gente estivesse prestando a Deus. Então, quando você está cuidando da casa de alguém, quando você está trabalhando em uma empresa, seja do que setor que for, você tem que compreender que ao fazer para o seu patrão, para a empresa que você está registrada, etc., você está fazendo para Deus. Ou seja, é interessante isso, porque a nossa relação com Deus não se resume a esse momento aqui. Aonde eu estiver, ou em tudo que eu estiver fazendo, eu estou fazendo para Deus. É porque às vezes a gente quer dividir vida cristã, da igreja, ministerial, com profissional, mas tudo junto. Então não é só, irmãozinho, não basta fazer. Pode falar sem medo, irmão. Não é só sobre fazer. É fazer sem murmurar. Por que faz? Aí briga. Você já viu que tem gente que faz, mas briga, reclama, chuta a canela, vira aquela confusão. Mas tá feio. Mas Deus não recebeu. Então, para além de fazer, faça em gratidão, faça em amor. Sabe, faça da melhor forma que lhe for possível. E Deus vai se agradar disso. Aleluia. Mas Deus, é só eu que faço. Faz a sua parte. E o outro que não fez, pastor, está perdendo de se abençoar. Faz a sua parte, faça bem feito. Porque eu não vou fazer também, porque o outro não fez. E você está perdendo, está murmurando, está reclamando, está deixando de ser abençoado por Deus. Então, a Bíblia fala assim, aquilo que te vier à mão, faça conforme as suas forças. Foi lhe dada a oportunidade de fazer, faça a sua parte, faça bem feito. De vez em quando eu vejo os meninos lá em casa. Hoje não aconteceu, acontece muita frequência. Benjamin, arruma seu quarto. A Mana vai arrumar também. Benjamin leva o lixo lá fora. A Mana vai levar o quê? Porque a gente está muito preocupado com. Não faz a sua parte bem feita. E o outro, pastor? O outro é ele, Deus. O outro é ele, Deus. Mas se o outro estiver fazendo mal feito, ele está perdendo, se abençoar. Então, faça a sua parte em alegria, em gratidão a Deus, e o Senhor nos honrará. Esse texto comunicou ao meu coração, gente, porque por vezes, e assim eu entendo a partir dessa palavra, nós tropeçamos, deixamos de receber coisas da parte de Deus, porque a gente está murmurando. Aí a gente fica se perguntando, não estou fazendo, mas por que eu não estou alcançando o resultado desejado? Volto a dizer, porque não é só fazer, tem que fazer em gratidão. Então, às vezes, nós estamos deixando de viver bênção de Deus, porque a gente está sendo vencido pelo pecado da murmuração. E eu reafirmo, murmuração é pecado. Murmuração atrai a ira de Deus. Murmuração nos coloca de fora da bênção de Deus. Murmuração nos afasta ou compromete a nossa relação com Deus. Eu não li na Bíblia, e se você encontrar, e muito provável você não vai encontrar, a não ser que a sua Bíblia seja, sei lá, tem algum problema aí, mas nunca li na Bíblia assim: e os murmuradores serão bem-aventurados e comerão melhor da irmão. Não tem. E fulano de tal era murmurador e Deus se agradou dele. Você não vai encontrar. E fulana de tal era uma mulher que murmurava e o Senhor a prosperou e fez dela uma alegre mãe de filhos. Você nunca vai encontrar. A murmuração sempre vai estar atrelada a desfavor, a perda, prejuízo. Ao passo que a gratidão sempre vai estar associada a favor, bênção, portas abertas, sabe, felicidade, graças a Deus sobre nós. Aleluia. Então, que hoje nós possamos voltar para casa com esse sentimento: eu preciso ser mais grato ao Deus que eu sirvo. Amém, minha gente? Amém. Você pode aplaudir ao bom Deus por essa palavra?
favor, vamos estar em pé às vezes mais, fazer uma oração, depois nós vamos servir ao Senhor.